Olá, meus amigos, graça e paz. Aqui quem fala é o Heber Juncker. Esse é o 13º episódio da série de estudos do livro do profeta Joel. Se desejarem, também podem ouvi-lo em meu podcast no Spotify. Gostaria muito de ter o feedback de vocês. Façam então seus comentários e sugestões em cada vídeo do YouTube postado. E não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não tenha feito, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo ou áudio com seus amigos e conhecidos. O tema do episódio de hoje é a corte de Deus no final dos tempos. Hoje estamos iniciando o capítulo 3 do livro de Joel. Nesse capítulo, Joel vai tratar do dia do Senhor, que é o tema central do livro. Esse dia será glorioso para o povo de Deus e tenebroso para os ímpios, para os incrédulos. Aqueles que perseguiram o povo de Deus enfrentarão a ira de Deus. Eu vou dividir esse capítulo em 4 partes. A primeira, falaremos da corte de Deus, os versos de 1 a 8, onde ele convocará todas as nações e os julgará pelos seus pecados contra o seu povo. A segunda, falaremos da grande colheita, versículos 9 até o 13, onde Deus usará a foice para ceifar os ímpios e poupará o seu povo de uma forma gloriosa. A terceira, falaremos da reação da natureza, versículos 14 até 17, pois os céus como a terra sentirão a ira de Deus, mas o Senhor cuidará do seu povo e os protegerá. E a quarta, falaremos das bênçãos para o povo de Deus, versículos 18 até o 21. Vamos ver então hoje a primeira parte, que é sobre a corte de Deus. Versículos 1 e 2 dizem que Deus agirá como juiz. Veja isso, sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Aqui Deus revela que tem o controle de todas as nações em suas mãos. Ele vai restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém. Portanto, restaurar a sorte de Israel. E também convocará os ímpios e incrédulos para o juízo. Todos saberão que naquele dia, o dia do juízo, Deus é quem governa. E nessa corte, que será o tribunal de Cristo, haverá livramento para uns e condenação para outros. O profeta Joel fala do vale de Josafá, numa profecia que anuncia o juízo de Deus sobre as nações ímpias. O vale de Josafá, segundo alguns estudiosos, está entre o Monte das Oliveiras e um Monte Moriá, perto da Porta Dourada. Ele é também chamado de Vale de Cedron. Os versículos 2 e 3 falam do motivo da condenação dos ímpios. Olha o que diz. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. O texto está dizendo que as nações serão julgadas ali. Entendo que serão seus líderes, como reis, presidentes, enfim, que fizeram conchavos políticos para tornar ou tomar a terra de Israel. Eles serão julgados e condenados naquele momento. E Josafá significa o Senhor julgará. Vamos lá. Como se dará então a segunda vinda do Senhor Jesus? Bom, ele virá pelos ares e depois colocará seus pés no Monte das Oliveiras. Jerusalém estará então sitiada por outras nações, outros povos, e também estará acontecendo a guerra do Armagedon. Olha o que diz o profeta Zacarias: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram, ou seja, se referindo a Jesus, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad e Rimon, no Vale Megido. Todo o país chorará. Separadamente, cada família com as suas mulheres chorará, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres. Neste dia, queridos, os judeus estarão chorando não porque Jerusalém foi sitiado ou por causa dos seus inimigos, mas porque não reconheceram o Cristo quando ele veio.
E depois, no capítulo 14, vemos: naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Portanto, Jesus, após pisar os pés no Monte das Oliveiras, andará e passará pelo Vale de Josafá ou Vale de Cedron e depois passará pela Porta Dourada até onde estará o templo do Senhor. E ali ele será aclamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Então, voltando ao texto de Joel, vamos tentar explicar o que significam esses pecados cometidos pelos ímpios que pesou para Deus condenar os inimigos de Judá e Jerusalém. Primeiro, expulsaram o povo de Deus da sua terra. Versículo 2 diz: pois o espalharam entre as nações. O povo de Deus não foi apenas privado da sua terra, terra essa dada pelo próprio Deus, mas sim expulso dela. Por várias vezes na história tiveram que deixar sua terra e ainda ser escravo de outros povos. As nações que expulsaram os judeus de sua terra serão julgados e condenados, lembrando que tudo isso acontecerá na segunda vinda de Cristo, portanto, no final da grande tribulação. E segundo, tomarão posse da terra deles. Diz o versículo 2, repartiram entre si a minha terra. Aquela terra tinha sido dada por Deus ao seu povo, mas os invasores, os inimigos do povo de Deus, se apossaram dela e ainda a repartiram entre eles. Agiram com crueldade, tirando-lhe seus bens e terras. Terceiro, venderam o povo de Deus como mercadoria barata. Lançaram sortes sobre meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. Uau! Veja só, esse versículo diz que os invasores, os inimigos fizeram com o povo de Deus. Eles trataram o povo de Deus como mercadoria barata e ainda os venderam como escravos. Lançaram sorte sobre o povo de Deus, entregaram os meninos em troca de prostitutas e trocaram meninas por vinho para se embriagarem mais e mais. Em versículo 6, continua falando que os inimigos fizeram com o povo de Deus. Vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe de sua terra natal. O profeta Joel os acusa de venderem os judeus com a intenção de que nunca mais voltem à sua terra. E Deus agora está dizendo: as injustiças que praticaram contra meu povo são injustiças praticadas contra ele. Versículos 4 e 5 diz que esses inimigos roubaram e profanaram a casa de Deus. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filícia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Os inimigos de Judá não apenas repartiram a terra entre eles, venderam os meninos e meninas como escravos, mas também roubaram e profanaram a casa de Deus. Eles não apenas se apropriaram de ouro e prata do templo, mas os levaram para os seus templos pagãos. E isso também trouxe a ira de Deus sobre eles. Podemos ver até aqui que Deus se apresenta como um juiz de uma corte, de um tribunal. Foi ele que convocou as nações para o juízo, é ele quem os denuncia, julga e condena. É Deus que está no controle de todo o processo. Ele inicia a sessão da corte dizendo que será naquele dia e naquele tempo em que mudará a sorte de Judá e Jerusalém e convocará todas as nações para descer ao vale de Josafá e ali entrarei em juízo contra eles. Portanto, o dia, o lugar e o motivo do julgamento estão definidos por Deus. Fica claro que o povo de Judá e Jerusalém havia pecado contra Deus, mas ainda era o povo dele, ainda era o povo da aliança. Deus, com seu imenso amor, disciplina seu povo
mas não o rejeita. E as nações que ficarem contra o povo de Judá e Jerusalém sofrerão muito com a ira de Deus. Seria o mesmo que dizer: quem mexe com o povo de Deus, mexe com Deus. Jesus disse sobre esse dia quando falava dos finais dos tempos. Ele disse que o juiz virá com glória e poder e se assentará em seu trono e passará a julgar as nações. Isso está em Mateus capítulo 25, nos versículos 31 até o 46. Todos serão julgados. Suas palavras, suas obras, suas omissões e até seus pensamentos e motivações os condenarão naquele dia da corte ou tribunal de Cristo. Por isso, muitos desmaiarão de terror, se encherão de pavor e buscarão a morte, mas não a encontrarão. Os líderes, os poderosos desse mundo, enfrentarão a ira do Cordeiro de Deus, como diz em Apocalipse 6, 12 até 17. E a sentença do juiz será o que está no versículo 7 e 8, que diz: vou tirá-los do lugar para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Deus toma em suas mãos a vingança e reverte a situação. Ele traz de volta os judeus vendidos e dispersos e dispersa os opressores. O poder, o dinheiro dos poderosos não poderá livrá-los. Será impossível subornar o juiz. A ruína dos ímpios será certa e a condenação deles rápida. Nada poderá livrá-los da condenação eterna. Esse será o terrível dia do Senhor. E o profeta Joel está alertando ao povo, como as nações, o que o justo juiz fará nesse dia. Fica para nós um grande ensinamento. Deus é amor, mas também é juiz e nada está fora dos seus olhos e do seu controle. Antes de terminar seu devocional, gostaria de dizer que você pode ficar fora desse julgamento, mas para isso você precisa se voltar a Cristo, se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Permita que Ele te guie todos os dias de sua vida e se submeta a Ele, submeta à vontade dEle, pois somente assim Ele será seu Senhor e seu Salvador. Se o fizer de coração, você será arrebatado juntamente com milhares de cristãos antes da tribulação. Este é o único jeito. Espero que você faça a decisão certa hoje ainda, para que não venha se arrepender depois. Te convido então a orar neste momento. Ó Senhor meu Deus, eu quero clamar por aqueles ainda que não conhecem a Ti como Senhor e Salvador. Quero pedir misericórdia por eles. E quero pedir que o Senhor levante a Tua igreja, cheia do Teu Espírito Santo, para anunciar essas boas novas ao mundo. Use cada uma dessas igrejas, use o Teu povo, para que possa alertar a essa multidão de gente que ainda não conhece ao Senhor. Porque ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de salvação. Deus, sabemos que no final dos tempos, nos últimos dias, no último momento, quando o Senhor voltar pela segunda vez, sabemos que as coisas não serão tão mais tranquilas para eles. Sabemos que será um dia de condenação, será um dia terrível para o povo. E então eu te peço, Senhor, que enquanto há tempo, que o Senhor levante a Tua igreja para isso. Eu quero pedir que o povo da Tua igreja, ó Deus, seja nesta hora, abra os olhos espirituais, possa entender que precisam se posicionar para levar a Tua mensagem de salvação às pessoas antes que seja tarde demais. Que use a Tua igreja para isso, ó Pai, é minha oração. Pedindo que o Senhor abençoe cada casa que está ouvindo essa palavra nesta hora. Guarde cada um deles, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e que possam estar vivendo submissos ao Senhor Jesus Cristo. A minha oração em nome do Senhor Jesus. Próximo devocional falarei da foice de Deus no dia do juízo. Um grande abraço, Deus abençoe você neste dia.